ele não tem uma referência daquilo que esse artista enfrentou lá atrás. A mesma coisa aconteceu com o Luan Santana. Então, quando eu pensei, né, em você, eu lembro muito bem do nosso querido, polêmico empresário Paulo Pistolotto, né? E aí, na sequência, eu falo que a minha escola começou assim. Eu comecei com uma escola de Paulo Pistolotto e Anderson Ricardo. Então, esses foram os dois empresários emblemáticos dentro da música. Muitos aqui que estão chegando agora na fila do pão, né, do pessoal, né, a gente brinca que às vezes não é o pessoal raiz, porque não viu aquele começo lá de quase 15 anos atrás, porque às vezes ele quer ser o Fernando Sorocaba dos dias de hoje. Ele quer ser o Luan Santana, ali da live na Globo, do lançamento Asas em tempo real, mas ele não tem ideia do que aconteceu, né, do quão foram esses períodos que profissionais como você fizeram, né, um pouco do seu dever de casa e um pouco da sua crença, porque você tinha que acreditar um pouco também, né? Eu lembro do Márcio Rocha falando para mim, nosso amigo comum, né, já em memória, o Márcio falava assim, Diego, cara, às vezes a gente tem que acreditar. E o Edi tem muito disso, então eu não podia deixar de entrar nessa semana. Eu falei, cara, como é que eu vou cercar o seu Edivaldo Cruz para que eu possa trazer ele aqui para a gente abrir um pouco o coração, porque lá se vão mais de 20 anos de muita responsabilidade, de muito compromisso, e é nesse tom e nessa conversa que eu quero relembrar coisas, né, para que possam inspirar, possam deixar para as pessoas, e muita gente baixar um pouco a bola, né, Edi? Porque tem muita gente aí que não é nada ainda, né, e já está querendo alguma coisa dentro do nosso meio da música. E você foi um precursor da questão de internet também, se você for avaliar, porque não tinha internet. Internet era uma coisa que tinha para empresas, conexão. Eu peguei do discado ainda, aquele barulhinho, né? E depois a evolução disso, ou seja, a rede social, isso nada. Agora, só abrindo então esse parênteses, um cara mágico o meu sonho era fazer uma live com o Márcio Rocha, né? Não sei se você sabe, a gente é amigo pessoal, de casa, de família, de viagens, de aquele compadre mesmo, além dos queridos que ele deixou em Londrina e por onde ele passou. A história com o Márcio é muito bonita mesmo. Ele é um exímio profissional, então fica aqui. Quem me conhece o Márcio, sabe da minha história com o Márcio. Eu estou falando aqui porque muita gente depois vai assistir essa live, que você vai compartilhar. E você sabe que eu deixei de falar com muita gente esses tempos todos em virtude de um contrato que eu assinei com o grupo, que eu trabalhei por 20 anos no topo, com muito orgulho, e um contratinho básico, você é profissional, chama-se uma cláusula no compete, e também o sigilo absoluto, enfim, porque eu fui o... É duro falar, né? A gente falar da gente, eu fui, porque as pessoas veem e falam, o cara se gabando, mas, enfim, fui, né? O cara, que todo mundo falava, eu só era um trabalhador que nasceu aí na Vila Casone, em Londrina, frequentei a Nossa Senhora da Paz, fui aluno do Zequinha, lá na escolinha, lá na Santa Terezinha. Santa Terezinha. Era para ser jogador, o pai falou o seguinte, vai trabalhar, porque o Londrina não dava na época, nem chuteira, não dava nada. Com 13 anos, sonhando em ser jogador, o pai falou assim, vai trabalhar primeiro, depois você joga bola, né? Mas porque pobre, de Marredeci, você conhece bem. Então, assim, e o Márcio tinha a pureza da pessoa... Como é que a gente define, sabe, Diego? Quem conhece o Márcio sabe aquele gordo carinhoso, gente boa, sincero. E uma frase que correu, e você deve ter ouvido, por diversos lugares do país, inclusive o Luan olhou na cara dele várias vezes, porque nós fomos nos encontrar depois da história toda do Luan, aqui em vários shows, eventos, DVDs, e o Márcio estava. E o Luan, coitado do Márcio, ele tirava sarro, porque o Márcio entrava na sala, mas olha o respeito, o Luan já estourado, né? Quer dizer, desde o começo, mas o Luan estourou, né? O Márcio entrava na sala, lá, Edi. O Márcio que falou para mim arrumar uma dupla, né? Porque como solo não ia dar certo.
E não era constrangedor. Era brincadeira ali, até as pessoas falam, como que não era? O cara errou feio. Óbvio, alguém aqui é Deus que não erra. Então, assim, teve um outro caso aqui com um profissional amigo nosso, que foi o Pedro Paulo e Alex, que também ninguém queria apostar. Ninguém. E aí, se quiser, eu te conto. Aí eu tive que... O do Luan é legal porque envolve o Psolotto, que polêmico, briguento, histórias, lendas. Mas eu vou falar o quê, cara? De mim falou que eu sou jabazeiro, que não sei o quê, o Edi isso, Edi aquilo. Eu só era um gestor defendendo uma empresa que determinou uma ação. Eu transformei esta ação em negócio que... Não vou te falar quantas pessoas ficaram muito bem nesse período de 2000 que você comentou, 2002, que eu comecei esse negócio, até 2014, quando eu saí lá da empresa e assumi os meus negócios para baixar a bola e deixar a fila andar. Porque são 20 anos para alguém fazer um pouquinho do que eu deixei lá. Porque a história já era bonita da empresa, eu cheguei, falei, o que você faz quando você chega numa empresa que já é boa? O Alexandre, meu ex-sócio, meu patrão, o cara que acreditou em mim lá em 96, falou, toca esse troço. Eu falei, o que eu vou fazer com esse negócio? Entendeu? Eu fiz isso que você conhece. Eu falei, eu vou investir em eventos, investir em lançar artistas. Para isso eu tenho que ter uma rádio top. Preparei, atingi na pesquisa do Ibope 77%, com 5 emissoras concorrendo. Faz a conta que sobrou para as outras 4. E eram emissoras de ponta. Ou seja, dominamos, né? Ou seja, então agora eu posso fazer uma ação que as pessoas vão saber. Você conhece, lá no começo, você conhece herança? O cara falava, quem? Depois, aí veio Túlio e Thiago, aí veio João Bosco e Vinícius, Hugo Pena e Gabriel, contemporâneo, tradição, e aí vamos subindo até chegar. O último que eu participei na veia ali foi o PPA. Assim, diretamente ligado, depois em outros projetos, mas assim, rapidamente, o Márcio, porque ele estava aqui, olha só que viagem, né? Já um exímio profissional, e ele estava em umas rádios pequenas, de um deputado muito importante, tinha algumas rádios, mas ele estava descontente, porque, pô, né, foi legal o projeto que ele desenvolveu com as rádios, mas queria estar num grande centro. E eu, crescendo, precisava de um cara para... Tinha 2 decisões. O Luan, o Anderson, tinha me feito um convite antes de estourar, entre nós aqui, rolou, e eu acabei não conseguindo sair daqui do grupo. Virei sócio, foi uma longa história, foi uma jogada ótima para mim fiquei muito feliz, ajudei diretamente o Luan. Mas quando eu fiquei, eu tinha que decidir se eu tocava as rádios, que não era uma mais, era Maringá, era a CBN, era a Mix, veio a Globo, depois virou Mix, aí cinema, Multi-TV, ou seja, o grupo expandiu e eu estava à frente com o grupo. Era um dos cabeças do grupo, focado nos novos negócios, que era rádio, entretenimento, shows. Ou eu contratava um gerente para cuidar da empresa de shows e cuidava das rádios. Eu preferia chamar o Márcio para trabalhar. Ele não acreditou. Eu falei, o quê? Mas eu trabalhei aí no começo da carreira, porque o Márcio Rocha trabalhou na Maringá no começo da carreira. E aí o Márcio, poxa, veio feliz, cara, ficou aqui 2 anos comigo. Ele falou que ele fez... Foi para mim um orgulho ouvir. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer na vida de show. Apresentou, carregou caixa de som, viu o estouro disso que você falou, do Sorocaba, do Luan passando por ele. Ele falou, nossa, diva... E começou a aplicar tudo isso em Londrina. Que